Olá, gente, Papo Doce, nosso canal de conversa e bate-papo aqui sobre política e outros assuntos mais. Quais são as pessoas no Brasil que estão presas por opinião, por dar opinião? Tem muita gente falando aí, isso está um bafafá danado, mas quem é que está preso por opinião no Brasil? E você que é esquecido, nós brasileiros somos por regra esquecidos, a pessoa vai simplesmente diz que está foragido, como é o caso do Alan dos Santos, né? E outros, fui censurado por opinião. Será que é por isso mesmo? Será que foi simplesmente por dar uma opinião e aí sim se justificaria a máxima de que nós temos a nossa liberdade ameaçada? Eu adianto uma coisa para vocês, não tem ninguém preso no Brasil por opinião. É a velha máxima, gente, que se diz sempre, as pessoas estão sendo presas no Brasil e perseguidas por darem opinião. Eu adianto e repito o que eu disse. Agora, não tem ninguém preso no Brasil por opinião. Vamos a alguns casos emblemáticos. O Monark, o grande Monark, né, das redes sociais, que ficou conhecidíssimo aí com o YouTube, né, que agora está nos Estados Unidos e de vez em quando fala outra, uma bobagem atrás da outra. Esse é um caso mais emblemático que a gente precisa refletir um pouquinho mais. Os outros todos, o tal do Constantino, que se sente censurado, esse Alan dos Santos, que é foragido, inclusive, está lá nos Estados Unidos, nenhum desses caras, o Daniel Silveira, nenhum desses caras foi preso por opinião. Qual a opinião deles? Vai ver no processo desses caras o que é que tem lá, o motivo pelo qual eles foram presos. Esse Alan dos Santos esculhambava todo mundo na internet. Esse Alan dos Santos ameaçava os ministros, chamava coisas horrorosas, cometia crime. Na verdade, o que precisa ser entendido é o seguinte, se uma coisa é crime, você não pode estar aqui, eu posso aqui estar defendendo que as pessoas vão roubar, furtar? Não posso, porque roubo e furto é crime. Eu posso aqui estar defendendo que as pessoas devem matar? Não posso, porque assassinato, matar outra pessoa é crime. Inclusive, dependendo da situação, é hediondo. Eu posso aqui estar defendendo, vá lá, pedofilia, estupro. Não, porque é crime. Simplesmente eu não posso vir aqui e defender. Mesmo que eu não faça, que eu não pratique esse crime, eu não posso vir aqui e defender. Não posso. É por isso que toda vez eu me sinto absolutamente livre no YouTube. Você não sente? Algumas pessoas de boa fé chegam para mim e dizem, cara, você não sente sua liberdade? De forma nenhuma, eu digo o que eu quiser. Eu fiz um monte de críticas ao STF na questão da prisão do Lula. O PT fez um monte de crítica na questão da prisão do Lula, lembra? Dizia que era golpe, a prisão em si, mas principalmente o impeachment de Dilma, né? Dizia que era golpe, e quantas vezes foram criticados o Supremo? Mas foram criticados, eu posso dizer o que eu quiser aqui sobre o Supremo, que ele está errado, que é um absurdo, por esse e esse ponto ele está cometendo um equívoco, que isso é censura, eu posso. Agora, esculhambar, ameaçar ministro, esse Alan dos Santos fez isso 200 vezes. Se você for ver, hoje as pessoas veem ele dizendo que é perseguido, que é censurado e que é vamos dizer, um procurado por crime de opinião, as pessoas vão ver isso e pronto, e aí vão replicar. Sabe aquele jumento que anda com um negócio assim e só vê na frente? Vai ver os vídeos pelos quais ele foi pedida a prisão dele. Esse cara estimulou golpe, golpe é crime, tá na lei, mas eu não queria que tivesse na lei, eu queria que golpe fosse liberado, mas não é, filho. Você elegeu um Congresso super conservador em 2018, por que não tira isso da lei? Por que não tira isso da lei? O Congresso é super conservador, o Congresso hoje é cheio de evangélico, pastor raivoso, brabo, sabe? O Congresso é cheio disso hoje. Quem é que está no Congresso hoje? Quem são as maiorias? Quem é hoje a maioria dos congressistas? Ex-pastores, ex-militares, portanto, por regra, conservadores. Ou esse pessoal que ficou famoso no YouTube. Que, na verdade, o que queria era entrar na política. Aquele outro também que está preso, lá o baixinho, o carioca, sabe, que ia sempre... Está preso por quê? Foi estupro. Foi comprovado. E está preso. Né? Esqueci o nome dele agora. Não, figura interessante, quando surgiu no YouTube, olha, jovem, né? O cara rapidamente foi eleito vereador, deputado, sei lá o quê. Né? Então você não pode. Todo mundo que está preso no Brasil, ou procurado, como é o caso do Alan dos Santos, não foi por crime de opinião, não, foi porque defendeu crime. Foi porque ameaçou. O outro lá, o Daniel Silveira, pediu para que quando esses ministros fossem encontrados na rua, dessem uma pisa com chicote. E o grande problema é o seguinte, se eu disser isso num bar, sabe, 5 pessoas aqui na mesa conversando comigo, não tem grande problema, provavelmente não haveria nenhuma perseguição da justiça a essa pessoa. Agora, quando eu venho aqui e conquisto milhões de seguidores, que de longe não é nosso caso, a gente nem tem seguidores, mas aí minha responsabilidade passa a ser outra. Então tem todo um conjunto, tem uma análise aí muito complexa a se fazer.
É a mesma coisa do que eu digo aqui com poucos amigos amigos e amigas que nos ouvem, nos assistem, do que um cara que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de inscritos? Claro que não é. As pessoas se fanatizam fácil, as pessoas são fanáticas. E eu acho um absurdo ser fanático, ter admiração. Qual foi a paixão que alguém me viu aqui com Lula, por exemplo? Não tenho paixão nenhuma pelo Lula. Acho que o Lula fez um grande governo quando foi presidente. A sentença dele que o botou, porque as pessoas ficam dizendo, no Brasil fica um dia na cadeia, sai. Bom, o Lula ficou 2 anos quase. O Lula não é exemplo disso não, ele ficou quase 2 anos preso, com uma sentença minimamente duvidosa, porque a revisão foi pedida e tantos anos depois foram buscar e viram que aquela sentença do Sérgio Moro, primeiro ele só queria entrar na política, né? Onde é que ele está hoje? Defendendo um mandato, tentando não ser cassado de um mandato de senador, né? E quando na época a gente dizia que esse Sérgio Moro só queria entrar na política, esculhambavam a gente. Você acha que um cara vai deixar a magistratura, uma carreira brilhante, para entrar na política? Olha onde ele está hoje, ele e a esposa, na política. Então aquela sentença duvidosa, ainda assim o Lula passou quase 2 anos preso. Então o Lula nem está nessa estatística. No Brasil o criminoso vai para a audiência de custódia, no outro dia está solto. Não foi o caso do Lula. Tá? O Lula ficou preso quase 2 anos. Quase 2 anos. Claro, no começo foi oferecido lá, uns 3 meses, 4 meses de prisão, foi oferecida a famosa tornozeleira eletrônica, né, pela idade dele, para que ele fosse para casa cumprir a pena dele em casa, e ele que não aceitou. Ele que não aceitou. Espero que o Bolsonaro também, que será condenado também, espero que façam de uma forma correta, tem que dar ao Bolsonaro o devido processo legal, direito à amplíssima defesa, presumi-lo inocente, para que depois também, como aconteceu com Lula, as coisas não sejam anuladas. Tá? É isso que eu defendo a prisão do Bolsonaro. Eu acho que ele cometeu vários crimes. Eu acho que ele tem que pagar por isso. Agora espero que o Supremo faça de forma correta para depois não acontecer o que aconteceu com Lula e decepcionar os petistas e deixarem os bolsonaristas fanatizados mais ainda, o mito, né? Um homem que não consegue discorrer sobre um parágrafo, ele não consegue montar um parágrafo. Perceba as falas de Bolsonaro, ele não consegue. Os discursos dele é assim: este presidente é contra o aborto, este presidente é a favor do armamento. Ele diz frases curtas que ele não consegue. Não consegue, não tem como, não é culpa dele. Ele não consegue. Por esse motivo ou outro, aí não por culpa do povo, sim, algumas pessoas se sentem representadas ali. Eu consigo compreender. Então é isso, não tem ninguém preso no Brasil, é tudo conversa. Se você acha o Daniel Silveira, vai ver o que aquele cara fez. E ele era divertido e dobrava a aposta, fazia de novo. Ele achava que porque ele tinha aqueles milhares de seguidores, talvez milhões, nem sei quanto o Daniel Silveira tinha de seguidores, ele achava que ele estava blindado. E outra coisa, parem de falar para mim aí por que eu sou de esquerda, e eu lá poderia ser de direita, meu amigo. Sou pobre, não tenho nada na vida não. Alguns direitos que eu tenho minimamente, até se fosse o Bolsa Família, que eu não recebo o Bolsa Família, eu não entro nesse, eu não consigo me enquadrar para receber, mas todos esses direitos quem me deu foi a esquerda. Se eu trabalho, se eu tenho férias, se eu tenho carteira assinada, se eu tenho 13º, se eu tenho folga no domingo, tudo isso foi a esquerda que me deu. Qual foi esses direitos que a direita... E olha, nesse ponto eu não vou dizer que o Bolsonaro enganava ninguém, porque ele foi eleito dizendo que precisava diminuir os direitos. Lembra? Menos direito para ter mais emprego. E os pobres, coitados, tudo votaram nele. E votaram mesmo, tanto que ele se elegeu. Né? Então, sobre essa questão que me perguntam aí por que eu sou de esquerda, porque eu não consigo ser de direita. Tem corrupção na esquerda? Ave Maria, como tem. Ave Maria, como tem. Erraram os governos de esquerda demais. Demais. Esse segundo... Inclusive, eu caí na pesquisa pela primeira vez, tá? Um órgão aí que faz essas pesquisas, né? Me perguntou, ligou e me perguntou se eu achava que o governo era ótimo, bom, regular ou péssimo. Ruim ou péssimo. São 5 opções. Eu disse, olha, está entre ruim e regular. Não é péssimo. O governo é muito melhor do que o do Bolsonaro. Muito melhor para o povo. É porque o povo com o Bolsonaro estava cego, era a gasolina aumentando todo dia, o povo, mito, é isso mesmo, eu gosto de pagar R$9 no litro de gasolina. Né? Feijão aumenta de 3 para 10, mito, o povo estava cego. Então o governo é muito melhor do que o Bolsonaro acho péssimo, foi péssimo o governo Bolsonaro, e só por isso ele não se reelegeu, viu? Porque é muito difícil um presidente no cargo não se reeleger. Veja qual é a dificuldade que Lula vai ter para se reeleger, 0. Se ele for candidato, se ele estiver bem, se sentir bem para ser candidato, 0 chance de não se reeleger, amigo. É 8 anos de Lula, vá se conformando. Eu nem acho isso muito bom. Eu escolheria um outro nome também, a esquerda, vai ser sempre a esquerda no meu caso, não tem jeito, vai ser sempre a esquerda, talvez o seu sempre de direita, né? Você é sempre um conservador, quer privatizar tudo, não tem nada na vida, mas quer vender tudo, né? Os filhos estudam em escola pública, como é meu caso, meu filho estuda em escola pública, faculdade pública,
o plano de saúde para todo mundo, não precisa do Estado, então você quer vender tudo. Não tem nada na vida, quer vender tudo. É só isso. É só isso, porque eu nunca vou ser de direita. Sempre serei de esquerda. Sempre. Sempre. Agora, eu não acho você mais idiota do que eu por isso, não. Aí veja a diferença do que é opinião e do que é massacre, às vezes abuso. Tá, existe o crime contra a honra, não existe. As pessoas dizem, não, deveria ser processado o crime contra a honra, né, defamação, não sei o quê, mas não sei, depende. O Daniel Silveira e esse Alan dos Santos esculhambavam, ameaçavam os ministros semanalmente na internet. Advertidos, eles dobravam a aposta. Advertidos de novo, eles botavam os inscritos dele como cães de guarda deles e como pessoas a disseminarem essa maldade desses caras. Esses caras não têm nada de preso de opinião, são presos por crime, são criminosos. Criminosos. Alguns estão em preventivo, outros que eu acho que é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro é um ex-presidente escolhido pelo povo, não teve ditadura, Bolsonaro não foi botado lá por uma ditadura. Queria ficar com uma ditadura, mas quando ele foi botado foi pelo povo. Então tem que ter um respeito diferente a ele. O povo escolheu, o povo é soberano, a vontade última é do povo, mas acho que tem que esperar. O Bolsonaro tem que esperar, fazer tudo, a não ser que ele provoque realmente uma prisão preventiva, acho que tem que ser esperado, bota lá um juiz, é o Supremo, porque a causa dele é no Supremo, ele foi presidente da República, ok. Vamos presumir inocente, vamos dar a ele a amplíssima defesa, o direito de defesa, não cessear nenhuma ação da defesa dele, as ações da defesa podem ser negadas pelo juiz, nega, ok. Mas cessear, não pode, porque depois anula tudo. Isso que fizeram com Lula, anularam os processos dele, permitindo que ele fosse candidato e ganhasse a eleição novamente, isso foi cantado essa pedra por muitos advogados criminalistas bons da época. Vai ser tudo anulado, esse Sérgio Moro está semeando, o Ciro Gomes falou isso várias vezes. Esse Sérgio Moro está semeando nulidade, não é assim que se faz, não é desse jeito, esse cara quer estar fazendo política, isso não é um juiz. Isso é um político, está aí onde ele está hoje. Semeou a nulidade, foi tudo anulado, como era previsto. Então tem que ter muito cuidado para que o Bolsonaro cumpra a pena dele. Acho que ele cometeu vários crimes. Veja a diferença. Estou esculhambando, botando inscrito contra Bolsonaro. Já tem um monte aí contra Bolsonaro. Acho que ninguém deve ser constrangido em lugar nenhum, sabe? Nem autoridade pública, muito menos juiz, ninguém. Você, eu, pessoas comuns, pobres, simples, tem que ser constrangido em lugar nenhum. A gente tem que dar vontade de vir aqui e dar opinião. Eu falo mal do Supremo aqui quanto tempo vocês quiserem sobre a questão da condenação do Lula. Nunca serei perseguido. É tudo conversa mole, tudo conversa de fanático, de extrema direita. Autoritários de extrema direita. Só funciona quando é comigo, não pode, né? Fala o que eu quiser, agora eu não vou ameaçar ministro, eu não vou querer botar inscrito que eu nem tenho atrás de ministro, essas coisas eu não vou fazer, não vou cometer crime ou propagar aqui um crime. É isso que esses caras fizeram, esses caras cometeram crime ao propagar, estimular uma coisa que é crime, factualmente é crime. Está nas leis, mude as leis, vocês nos elegeram desde 2018 que a gente tem um Congresso extremamente conservador de direita, cheio de ex-militar, cheio de ex-pastor, de pastor propriamente, porque ele não deixa, né, o cargo de pastor, cheio dessa turma que ficou famosa pelo YouTube, um Congresso extremamente conservador, os mais votados são todos de direita. É que não muda as leis. É por ali que muda as leis, só tem aquele caminho. Fora daquilo é cotovelada, violência, barbárie, e aqui a gente jamais vai pregar isso. Pense nisso, não tem ninguém no Brasil preso por opinião, não. Isso não existe. Isso é coisa... Se você acha, eu acho. Eu acho que, por exemplo, Daniel Silveira, por exemplo, Alan dos Santos, né, estão presos, o Alan dos Santos não está preso porque está foragido, mas estão presos por crime contra a opinião. Vá ver o que esses caras diziam na internet, não é fácil não, não é difícil não, os vídeos estão aí. Vá ver se aquilo não era motivo, se fosse um esquerdista que fizesse aquilo. Se você não estaria enlouquecido pedindo a prisão. É isso, tá? É isso, não tem ninguém no Brasil. O Brasil agora é uma democracia mais consolidada. Os 4 anos de Bolsonaro eram um inferno. Todo dia estão esticando a corda, todo dia com ameaça. E os militares no meio. Graças a Deus, mostraram aí a hombridade, mostraram a instituição séria que o Exército Brasileiro, a Aeronáutica e a Marinha é, e não entraram nessa, não embarcaram nessa. Por mais que um ou outro tenha embarcado, a corporação, por regra, não entrou nisso. Graças a Deus, viu? Porque então a gente estaria em quanto a gasolina hoje mesmo? Ixi Maria, não quero nem pensar. Grande abraço e até o próximo vídeo.